Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Tem sido nessas últimas semanas a base da nossa reflexão, do nosso estudo. Nós estamos falando então sobre oração. E um texto áureo, como eu falei algumas semanas atrás, é o texto de Mateus 6, do verso 5 em diante. Nós lemos Mateus 6, 5, diz: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas." Como nós já vimos nas duas últimas semanas, a Bíblia fala muito sobre oração, principalmente o Novo Testamento fala muito sobre oração, só que esse pequeno texto aqui de Mateus, ele é um tratado a respeito de oração. Ele traz muitas informações, e como eu falei também, ao longo da história da igreja, muitas confissões de fé e muitos estudos foram elaborados sobre oração baseados nesse texto. Inclusive eu adquiri, nessa última vez que eu estive em São Paulo, um livretinho que chama Meu Catecismo de Doutrina Cristã para Crianças, bem grande, né? Que é o que eu estou usando para ler com a Sofia. E ele é baseado também em uma das partes desse catecismo, uma dessas partes dessa doutrina, é baseada na oração do Pai Nosso, que dá os moldes para os quais nós vamos entender um pouco a respeito de oração, não só sobre o conteúdo da oração, como a prática, como praticar, onde praticar, por que praticar, e os inimigos da oração, coisas que nós já temos falado. Então, dentro de tudo que nós já falamos, já vimos que a oração ela deve ser feita ao Pai, que a oração deve ser feita em nome de Jesus, e como somos fracos em conhecer a vontade de Deus, nós precisamos da assistência do Espírito Santo. Então, no processo de oração, toda a Trindade está envolvida. Oramos ao Pai em nome de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, ou com a tradução simultânea, né, do Espírito Santo para as nossas orações diante do Senhor, porque sequer sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo é aquele que nos auxilia e inclusive ora em nosso favor. Vimos também que a oração ela deve ser um hábito constante nas nossas vidas, que é preferível um local reservado, onde não hajam distrações, para que haja então a concentração, para que haja uma entrega verdadeira, sem distrações. Vimos também que não há uma posição específica para a oração pode ser feita de diversas formas, como nós vimos alguns exemplos bíblicos, de gente orando de pé, com as mãos levantadas, gente orando de joelho, vimos o próprio Jesus orando prostrado completamente, deitado ao chão. Nós vimos também a oração como não tendo esse apelo, como algumas pessoas vão dizer que Deus só ouve de determinada forma a oração. Tem que ser de pé ou tem que ser ajoelhado. Se você não ora ajoelhado, então Deus não ouve. E falamos também um pouco que essas posições de adoração ou posições de oração exteriores, elas devem refletir, ou elas têm que refletir a nossa posição interior. Se nosso coração está prostrado diante do Senhor, não tem problema algum nós nos prostrarmos exteriormente diante do Senhor como um símbolo, como uma atitude de prostração,
uma vez que o nosso coração já se prostrou diante do Senhor. Mas também não há nenhuma obrigatoriedade. Vimos inclusive a oração daquele rei que, ao ouvir a palavra do profeta dizendo: olha, você não vai sobreviver, ele então, deitado na cama, adoentado, vira o rosto para a parede e deitado ora, e Deus ouve a sua oração, e ele inclusive recebe mais 15 anos de crédito, né? Mais 15 anos de vida. Então, se Deus dependesse dele ficar de joelhos para poder responder a sua oração, acho que a coisa ficaria difícil para ele, né? Mas mesmo deitado, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. É claro que aí vem agora a dica do pastor: não ore deitado, tá bom? A não ser que você não tenha condições de se levantar e tal, mas não ore deitado, porque é um convite maravilhoso para você ouvir Deus falando com você em sonhos. Então, não ore deitado, tenha um tempo assim de qualidade em oração, de atenção, sabe, sem distrações, mas também um tempo em que você esteja atento, alerta, para que a sua oração seja uma oração de fato produtiva. E nós vimos então na semana passada, foi nesse assunto que nós terminamos, falando a respeito dos inimigos da oração. Falamos sobre o orgulho como sendo esse primeiro inimigo da oração, que embora seja recomendada a oração comunitária, ela não é impedida, mas nós também somos chamados a orarmos em secreto, ou orarmos com uma postura de quem ora em secreto, de que a nossa oração não deve ser uma oração para mostrar às pessoas. Não há problema algum em orarmos em comunidade, mas o alvo da nossa oração deve ser sempre Deus, e não as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, o orgulho pode ser, de fato, algo que vai nos impedir de recebermos os benefícios que a oração traz, que dentre eles é o conhecimento de Deus, a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Uma coisa que é importante a gente entender, pausa para a água, é que o texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, nos diz inclusive, para nós não ficarmos repetindo sempre as mesmas coisas, que é exatamente o segundo ponto que nós tratamos na semana passada, que Deus sabe todas as coisas que nós vamos pedir antes mesmo de nós pedirmos. Não é assim que nós lemos o texto? O Pai de vocês sabe tudo o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Aí vem a pergunta: então por que a gente pede? Por que a gente ora? Se Deus já sabe todas as coisas, para que orar? E aí na Reforma Protestante, muitas ideias foram trazidas para sintetizar os pensamentos a respeito da palavra de Deus. E uma das coisas que foi dita na Reforma Protestante, que é tão importante para nós entendermos todas essas práticas espirituais, é algo que é chamado de meio de graça, ou a forma como Deus demonstra a sua graça, ou nos coloca mais à disposição a sua graça. Tudo vem de Deus, mas Deus escolheu formas para que a sua manifestação, a manifestação do seu poder acontecesse. Dentre os meios de graça, por exemplo, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia escrita, como um dos meios de graça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa foi a forma como Deus idealizou que as coisas acontecessem, que ao conhecermos a sua palavra, essa palavra produz em nosso coração fé. A fé vem de Deus, mas um dos meios pelos quais Deus estabeleceu para que essa fé fosse edificada foi a sua palavra. Então esse é um meio de graça, uma forma pela qual Deus estabelece a sua graça. Da mesma forma, a oração. Deus já sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos, mas Deus deixou como um meio de graça a oração, para que nós oremos, para que nós busquemos ao Senhor. Outro meio de graça, por exemplo, é a meditação na palavra, que edifica as nossas vidas. Existem meios de graça que são meios de graça comunitários, que também são estabelecidos por Deus. Por exemplo, um meio de graça comunitário é a reunião da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. A reunião comunitária é uma das formas que Deus estabeleceu para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, onde um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual, e nós vamos sendo edificados, onde os dons são manifestos pelos cristãos, manifestos pelos filhos de Deus, e nós somos edificados. Quem edifica é Deus, quem dá o crescimento é Deus, mas Deus dá esse crescimento usando inclusive ferramentas que Ele mesmo, na sua eternidade, na sua soberania, já estabeleceu. Então nós chamamos essas coisas de meios de graça. Um outro meio de graça, por exemplo, é a comunhão, é a vida comunitária, é a amizade
e é o trocar de informações entre os irmãos, onde nós oramos uns pelos outros, confessamos nossos pecados uns aos outros. Deus escolheu também que esse fosse um meio de manifestar a sua graça. Amém, queridos? Deu para entender aí o conceito de meio de graça? Então Deus sabe todas as coisas, mas ainda assim Ele nos pede para orar. Essa é uma das formas que Deus estabelece então a sua graça sobre as nossas vidas. Nós vimos então que a repetição vazia, ela não deve habitar as nossas vidas, embora nós somos chamados a uma prática constante da oração, a perseverança na oração. Mas perseverança na oração é diferente de repetições vazias a respeito das mesmas coisas. Foi o que nós vimos na semana passada. E por último, na semana passada nós paramos aí na falta de perdão, que é mais um dos inimigos da oração, e vemos isso inclusive no texto aqui de Mateus capítulo 6, onde a oração que Jesus nos ensina, na parte que fala sobre o perdão, está condicionada também à nossa liberação de perdão para outras pessoas. Perdoa-nos à medida que perdoamos os outros. E o finalzinho do texto nos diz: pois se perdoarem, verso 14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, a forma como Deus estabelece também o perdão nas nossas vidas é através da nossa prática comunitária de liberar perdão, de não mantermos o nosso coração preso. A falta de perdão é um dos inimigos da oração, e nós vimos na semana passada inclusive o texto de 1 de Pedro, onde Pedro fala para os maridos tratarem as suas esposas com honra, para que as suas orações não sejam impedidas, não sejam infrutíferas. E foi aí que nós paramos na semana passada. Hoje nós vamos então dar continuidade nessa visão dos inimigos da oração e vamos daí para frente. O próximo inimigo da oração que nós vemos também é a incredulidade, ou outra palavra também poderia ser a falsidade, que é orar sem fé. Orar sem fé desagrada ao Senhor. E o que seria orar sem fé? É orar sem expectativa? É orar sem esperança? Orar sem fé é orar não confiado ou não desejoso para que a vontade de Deus seja estabelecida. É não orar em verdade, é orar de uma forma falsa. Tiago capítulo 1, versos 6 a 8 diz assim, falando a respeito de sabedoria. Tiago diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que esse Deus nos dá de sabedoria, muito dessa sabedoria, de forma abundante. Mas o verso 6 diz: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aqui ele conecta a falta de fé com esse versículo 8, que é a mente dividida. A tradução literal seria alma dividida. Alguém que tem dois desejos acontecendo ao mesmo tempo, que parece que quer a vontade de Deus, mas por outro lado não quer a vontade de Deus. É a isso que ele está chamando de falta de fé, a falta de um posicionamento para que a vontade de Deus seja feita, a falta de um desejo de que o que seja feito seja a vontade de Deus, ainda que seja contrária à sua própria vontade. Ele fala que essa pessoa ela tem a mente dividida, essa pessoa tem a mente instável, ela não sabe o que quer. Ora ela quer a vontade de Deus, ora ela não quer mais a vontade de Deus, ora ela busca os planos e os sonhos de Deus, ou os planos e os sonhos de Deus revelados na sua palavra, ora ela quer que as coisas aconteçam de acordo com a sua própria vontade. Então é um coração dividido, um coração que não tem o foco, um coração que não objetiva o nome de Deus, não objetiva o reino de Deus, e não objetiva a vontade de Deus. Ela está dividida. Então é isso que Tiago está chamando como a oração com falta de fé, a oração sem convicção de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que dela é que nós temos que nos ocupar. Mais do que orarmos o que nós queremos, nós devemos orar à vontade de Deus. A oração não é o meio em que a nossa vontade é estabelecida nos céus. A oração é o meio pelo qual Deus escolheu para que a sua vontade seja feita na terra. Nós oramos para que o reino de Deus seja estabelecido, nós oramos para que a vontade de Deus seja feita, nós oramos para que o nome de Deus seja santificado. Hebreus capítulo 11, verso 6, nós meditamos inclusive um pouco nesse texto, nessa quinta-feira, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
É alguém que tem plena convicção de que tudo aquilo que Deus prometeu é verdadeiro, tanto que ele se ocupa no pedido dessas coisas. Ele se ocupa, ao aproximar-se de Deus, ele se ocupa de revelar o seu desejo de que a vontade de Deus seja feita. É uma oração que deseja o reino, a vontade e o nome de Deus. Sem fé, ou sem essa convicção baseada na palavra, falamos muito sobre isso na quinta-feira. Inclusive, se você não estava aqui na quinta-feira, você perdeu, tá? Então, os irmãos que estavam podem falar melhor isso. Mas, se você perdeu e quer aproveitar, nós gravamos, então vai estar disponível. O áudio não ficou muito bom, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas dá para ouvir, tá? Então vai estar em breve. E é muito importante nós termos um entendimento correto do que é fé, porque fé hoje em dia é entendido como muita vontade, com pensamento positivo, né? Você tem que ter muita fé. O que é fé? É pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Tem fé, tenha fé. E as pessoas vão confundindo fé com essa expectativa, com essa esperança, com esse desejo, com pensamento positivo. Mas a Bíblia sempre nos aponta que a fé, ela está condicionada a uma certeza. A fé está baseada em uma certeza absoluta, uma certeza essa que é tirada de algum lugar, e esse lugar do qual a certeza é tirada é da palavra de Deus, é daquilo que Deus diz. Fé é basear a nossa vida naquilo que Deus diz. Fé é compreender o que Deus diz e viver por aquilo que Deus diz. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem conhecer o que Deus diz, é impossível agradá-lo. Sem viver baseando as nossas vidas nessas promessas, nesses planos de Deus, é impossível agradá-lo. Porque nós vamos escutar o nosso coração, nós vamos escutar as vozes exteriores, que gritam muito mais alto que às vezes o nosso próprio coração. Mas aquele que está pautado na palavra de Deus, esse vai aprendendo o caminho de agradar a Deus. Esse é o caminho da fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é esse entender, é esse conhecer da palavra que nos apontam e que fundamentam no nosso coração que Deus não só existe, mas Ele recompensa aqueles que o buscam. Recompensa com o quê? Com a apresentação da sua presença, com a revelação de quem Ele é. Se o desejo daquele que busca a Deus é conhecê-lo, Deus recompensa esse desejo. Deus recompensa dando-se a conhecer. Esse é o maior de todas as bênçãos após a salvação, a revelação de Deus, a revelação da vontade de Deus para conosco. Quanto mais nós conhecemos a Deus, então mais as nossas orações vão se tornando frutíferas. Um outro inimigo da oração é a indisposição ou a motivação correta. A indisposição no desejo, no sentido de não querer orar, né? Então o fato de não orarmos ou orarmos pedindo coisas que não agradam a Deus também é um inimigo da oração. Tiago também fala sobre isso, capítulo 4, versos 2 e 3. Tiago diz: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E aí vem o texto que nós precisamos meditar aqui nessa noite. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Um dos inimigos da oração é, em primeiro lugar, a falta da oração, a indisposição, a falta de pedir a Deus, de buscar em tantos outros lugares, em tantas outras fontes. E isso talvez, porque em alguns casos a gente sabe que não é o tipo de pedido que Deus aceita, não é o tipo de pedido que Deus responde da forma como a gente quer. Então já nem oramos, vamos às outras fontes, porque a gente sabe que em Deus esse tipo de coisa a gente não vai encontrar. E Tiago fala: olha, isso é o desejo cobiçoso de vocês. Essas coisas destroem a vida de vocês. Quando vocês buscam, quando vocês invejam, quando vocês querem ter coisas que Deus nem disse que vocês devem ansiar por essas coisas. Isso produz inclusive guerras, isso produz divisões, porque é um desejo ilícito. Às vezes é um desejo ilícito por coisas boas, mas o desejo é um desejo errado. Por isso ele diz: olha, vocês não têm aquilo que deveriam ter de verdade, porque não pedem. E ainda quando pedem, ou ainda quando oram, oram pelas coisas erradas, ou oram pelos motivos errados. Tiago diz que o foco aqui dessa oração errada
são os prazeres, ou o gastar em prazeres. E embora Deus realize coisas na nossa vida que produzem em nós prazer, alegria, contentamento, o problema é quando a nossa oração está baseada somente nessas coisas. E inclusive, nós sequer queremos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida se isso vai nos custar alguma coisa. Se isso vai ser doloroso de alguma forma, se isso vai custar de nós tempo, esforço, sacrifício, se isso vai fazer com que a gente, inclusive, tenha que deixar de lado algumas coisas que são tão deliciosas para a nossa alma, isso não é o tipo de coisa que habita a oração da maioria dos crentes. A oração, na maioria das vezes, na vida dos cristãos é: Senhor, me dá mais coisas. Raras as vezes que o cristão diz: Senhor, aquilo que tem na minha vida que não agrada ao Senhor, tira. Esse é o tipo de oração que nem todo mundo tem coragem de fazer. De olhar um caminho e ver: esse caminho vai ser tão legal, tão gostoso, tão bom, mas Senhor, se de alguma forma eu vier a desonrar o seu nome, se de alguma forma isso produzir alguma coisa que não traga glória ao seu nome, Senhor, que isso não se concretize na minha vida. Essa é difícil de orar, né? Não é? Diante de uma promoção no emprego, a oração é: Senhor, que eu consiga, transforma o coração dessa pessoa, abre essa porta de emprego, né? Essa é a oração que a maioria dos crentes fazem. É difícil ver um crente dizendo: Senhor, essa oportunidade é maravilhosa, mas se não for para engrandecer o teu nome, fecha essa porta. Essa é uma oração que precisa de mais fé, né? Porque o desejo do cristão deve ser, em última instância, que o nome de Deus seja feito santo, ainda que isso custe o nosso nome. Que o reino de Deus seja estabelecido, ainda que a gente perca o governo das coisas. E que a vontade do Senhor seja feita, ainda que para isso eu precise abrir mão da minha vontade. Esse é o desejo que deve habitar o coração do cristão. Mas as nossas orações refletem que nem sempre é assim que o coração do cristão está. Os motivos pelos quais oramos, a frequência com a qual nós oramos, as motivações com as quais nós oramos, refletem a nossa teologia, refletem o que nós conhecemos a respeito de Deus, e refletem o quanto nós desejamos que a vontade de Deus seja estabelecida nas nossas vidas. Percebeu por que a oração é um meio de graça? Porque quando nós oramos à vontade de Deus, tudo isso está sendo trabalhado em nós. Quando a gente ora aquilo que o nosso coração não quer, mas a gente sabe que é a vontade de Deus, a nossa fé está sendo edificada. Quando a gente procura conhecer a vontade de Deus, e naquelas situações sabe o que orar, mesmo quando isso provoca incômodo em nós, e nós oramos, nós mais uma vez estamos humilhando o nosso coração e recebendo do Senhor a graça do crescimento, da maturidade. A oração é um meio pelo qual nós crescemos, porque a oração é um exercício de abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Amém, queridos? Amém? Amém ou não amém? Porque em última instância, deixa eu dizer uma coisa, a vontade de Deus sempre vai ser feita. Sabia disso? A vontade de Deus sempre vai ser estabelecida. Agora a gente pode participar dessa vontade. A gente pode inclusive ser um instrumento pelo qual Deus faz as coisas. Mas se não, Deus o fará. E a gente não cresceu em nada com isso. A gente não conheceu mais a Deus. Por isso a oração fala muito mais a respeito da graça de Deus sendo estabelecida nas nossas vidas, do que nós darmos ordens para Deus, convencermos a Deus de fazer as coisas. A oração é um meio de graça, pelo qual Deus edifica a nossa fé e manifesta a sua glória nesse mundo. Deus escolheu agir por meio da sua igreja. Deus escolheu usar-nos para a glória do seu nome. Deus escolheu que nós fôssemos participantes dessa bênção, por graça e por misericórdia. Deus não precisa de nós, mas Ele escolhe trabalhar conosco. Deus escolhe fazer a sua vontade, manifestar o seu reino através da sua igreja. E nós temos o privilégio de participarmos dessas coisas. Você se sente privilegiado disso?
Se a gente se sente privilegiado, então a gente vai buscar ainda mais. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu quero que na minha boca esteja a tua palavra. Senhor, eu quero ser um colaborador do teu reino. Que o teu reino seja implantado nessa terra e que eu seja um daqueles que vai ajudar isso a acontecer. Que através da minha vida a tua glória seja manifesta, o teu nome seja conhecido, a tua vontade seja feita e o teu reino seja estabelecido. Esse é um meio pelo qual Deus trabalha nas nossas vidas. Um outro inimigo da oração é a relação persistente com o pecado. É o cultivar o pecado nas nossas vidas, é a falta da confissão, é a falta da postura de uma luta contra o pecado. A falta dessa luta contra o pecado, ela evidencia um coração que não reconhece quem Deus é, um coração que não reconhece quem nós somos, porque se compreendermos quem nós somos e quem Deus é, o pecado vai ser sempre um incômodo da nossa vida, no qual nós vamos lutar contra ele. Nós não vamos abraçar o pecado, nós não vamos desejar o pecado. Ele vai ser uma constante pedra no nosso sapato, vai estar lá, nos assediando, tentando nos derrubar, e inclusive às vezes passando a rasteira em nós. Mas aquele que deseja a vontade de Deus, não olha para o pecado como um amigo constante, como um companheiro de jornada, olha para o pecado como um inimigo, o qual nós temos que lutar todo o tempo, todos os dias, 24 horas por dia, seja com atitudes exteriores, seja com atitudes interiores, seja com estratégias, evitando lugares, evitando pessoas, saindo de lugares que nós sabemos que vão proporcionar ou potencializar o nosso coração pecaminoso, fugindo, como a Bíblia diz, da aparência do mal. É assim que nós lutamos contra o pecado. Nós não devemos ser aqueles que devem ficar resistindo, a gente tem que fugir do pecado. O pecado está em todo o tempo, ao nosso redor. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso, o pecado que tenazmente nos assedia, ou que de perto nos seduz. O pecado está em todo o tempo diante de nós, e o cristão tem que encontrar estratégias para minimizar o efeito do pecado na sua vida. A primeira coisa que o cristão precisa é de santificação, e a santificação fala de conhecer a Deus, de desejar a vontade de Deus, de ter o nosso afeto, o nosso coração, os nossos sentimentos alterados pela palavra. É mais do que simplesmente cair numa regra de dizer, eu não posso fazer isso porque a Bíblia diz que eu não posso fazer isso. É conhecer tanto a Deus e a sua vontade que é nosso desejo lutar contra essas coisas. É quando as nossas afeições vão mudando, e as afeições vão mudando ao longo do tempo, e alguns pecados são facílimos de vencer nas nossas vidas, já outros vão conosco até o último dia das nossas vidas, vão ser aquele incômodo. Você sabe onde é que o cadarço aperta, você sabe qual é o seu ponto fraco, você sabe exatamente aonde é aquele lugar onde o diabo sabe onde pode tocar e lançar tentações, onde o seu coração é mais fraco. E uma vez que nós entendemos isso, intencionalmente, isso fala de intencionalidade, intencionalmente, é uma área onde necessita de atenção e renovação da nossa mente. É identificar as áreas da nossa vida onde nós somos mais fracos, e essas são áreas que são pontos de cuidado, onde precisamos conhecer mais a Deus a respeito daquilo, para que a nossa fé seja edificada naquela área, e que possamos ter ainda mais forças para resistir ao diabo e para vencer o pecado naquela área. Mas a gente faz isso também fugindo de ambientes, fugindo de companhias que proporcionem aquele ambiente em que nós somos mais tentados, até o momento em que a gente esteja tão forte na fé, que se essas coisas estão ao nosso redor, nós temos mais forças para vencer, mas ainda assim a gente foge da aparência do mal. Amém, queridos? Costumo usar esse exemplo. Aquele que está se recuperando de uma vida de cachaça, aquele que era apegado ao gole, esse não deve entrar no boteco para comprar um ovo cozido, aqueles ovos cozidos que ficam em cima do balcão. Eu vou lá comprar um ovo cozido, foge,
Foge do ovo cozido. Não dê lugar ao diabo, que ele sabe exatamente usar essas estratégias. O salmista fala no Salmo 66, verso 18: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu tivesse uma relação de não confissão do meu pecado para com Deus, de não reconhecer o meu pecado diante de Deus, Deus não ouviria as minhas orações. A falta de confissão é um inimigo da oração. Tiago capítulo 4, verso 6 diz que Deus concede graça maior. Por isso a Escritura diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Já falamos que a falta de confissão é uma postura de orgulho, é uma postura de soberba, é não reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Mas o reconhecer nos leva a humilhar o nosso coração. É impossível termos um encontro real com o Senhor e não vermos quem nós somos. E é impossível contemplar a Deus e contemplar a nós e não nos sentirmos envergonhados por quem nós somos. Nosso coração diante de Deus sempre ficará humilhado. E aí recebemos de Deus graça. Esse é o ciclo de crescimento da vida de um cristão. Ele olha para Deus, Deus reflete quem Ele é, Ele conhece quem Ele é, inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso hoje à noite. Ele confessa o seu pecado diante do Senhor, Deus o purifica desse pecado, concedendo a ele então graça. É assim que a gente vai crescendo, em humildade. João Batista disse: convém que Cristo cresça, convém que Ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a vontade do cristão, que Deus e que Cristo cresçam em nossa vida. O que significa Cristo crescer em nossa vida? Significa nós abrirmos mão do domínio da nossa vida e lembrarmos quem é que é o nosso dono, e a cada momento entregarmos ainda mais a nossa vida para o senhorio de Cristo, ou submetermos a nossa vida ao senhorio de Cristo, dizendo: essa área eu também não quero decidir, Senhor, decida por mim. Mas decidir por mim significa conhecer a sua palavra, é decidir a vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Assim Cristo vai crescendo nas nossas vidas. A Bíblia chama isso também de sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo fala de nós conhecermos cada vez mais a vontade de Deus e deixar que esse conhecimento da vontade seja a base para as nossas decisões, para as nossas palavras, para as nossas atitudes e inclusive para os nossos anseios. Mas isso também é uma coisa que acontece intencionalmente. Nós devemos buscar, nós devemos conhecer e nos esforçarmos no pleno conhecimento da vontade do Senhor. Então, além desses inimigos da oração, que não estão listados na sequência aí, só quero citar para vocês, além de todos esses que nós falamos, tem também o cansaço, que nos atrapalha a orar, as distrações, que nos atrapalham a orar, a inquietação interior, é quando a gente vai orar, mas a cabeça parece que está em tantos lugares. Não sei se já teve esse momento de oração, em que você começa a orar e de repente você está pensando na conta de telefone que tem que ser paga amanhã, e aí você fala: não, peraí, mas eu estava orando, onde é que eu parei mesmo? Aí tem aquela inquietação, aquela angústia no coração, as preocupações, e aí a gente tem que encontrar meios para poder também aprender a orar direito, né? E uma das coisas que nos ajuda é orar em voz alta. Às vezes a gente está orando só na nossa mente, né? Aí o coração vai pregando peças aqui e ali. Eu conheci uma pessoa, não faça isso, tá? Isso é perigoso. Eu conheci uma pessoa que ela tinha o costume de dormir enquanto orava. Aí ele se desafiou a orar em pé em cima do vaso. Eu vou orar em pé em cima do vaso, porque se eu dormir, eu estou lascado. Então ele ficou atento, né? Mas isso daí estou dando um exemplo, né? Não precisa copiar isso. Mas é pensar em estratégias, sabe? Às vezes o ambiente que você vai orar é muito escuro. Tem gente que gosta de criar um clima para a oração, né? Põe aquela música que a gente chama de música de adoração, né? Como se a adoração agora tivesse virado um estilo. Põe aquelas músicas assim, mais para baixo, né? Um ambientezinho assim. Aí o indivíduo se ajoelha em cima de um tapetezinho, né? Para poder ficar mais confortável, em cima de uma cadeira confortável, aquela musiquinha de ninar ali,
é um convite para dormir, né? É bom a gente estar atento e ver o que é que nos atrapalha, seja o cansaço, seja a distração, seja essa distração interior, ou essa inquietação interior. Outro inimigo da oração é a pressa, que geralmente os cristãos deixam para orar na hora que já estão, nos 45 do segundo tempo, já estão deitados na cama, doido para dormir, já fez tudo que tinha que fazer, já fez as providências para o outro dia, já preparou a marmita para o trabalho, já escovou os dentes, já está deitado ali, pronto já para dormir. Aí é essa a hora que vai escolher de orar, a pressa. Isso atrapalha as nossas orações, porque se nós sabemos que orar é algo tão importante e vital na nossa vida cristã, nós deveríamos colocar a oração na nossa agenda, compromisso na nossa agenda. Não é assim que a gente faz? As coisas que a gente tem prioridade para fazer, que a gente não pode esquecer, a gente não põe na agenda. Olha, amanhã, tal hora, eu preciso fazer isso. A gente se programa, não se programa? Sim ou não? Eu tenho que fazer isso. Será que a oração não seria uma coisa importante colocarmos na nossa agenda? Até nós adquirirmos o hábito de separar tempo para orar. As práticas devocionais não deveriam encontrar espaço na nossa agenda? Talvez acordar mais cedo, dormir mais tarde, ou tirar um tempo do almoço, aquele tempo do cochilo. Ao invés de cochilar, não, eu vou para a minha prática de oração, a minha prática de devoção. Tirar um tempo. Se a vida espiritual é importante para nós, nós encontramos um tempo para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Mas acontece que muitos cristãos, ou a maioria deles, acha tempo para tudo, menos para se relacionar com Deus. Quando vai orar, é na pressa. Quando vai orar, é já quase dormindo. Então, a pressa também, o desânimo, é um outro inimigo da oração, e a preguiça, um outro inimigo da oração. Então, nós vimos vários inimigos, esses são alguns, Você pode ter pensado em outros aí, talvez alguns inimigos que te atrapalham na vida de oração, e é importante nós conhecermos esses inimigos para aprendermos estratégias de como lutar contra eles. Pensarmos em como é que eu faço para que isso que me atrapalha tanto a orar, como é que eu posso fazer com que isso não me atrapalhe mais? Como é que eu vou me forçar a orar, ainda que esses inimigos da oração estejam batendo a minha porta? Para nós encerrarmos a aula de hoje, eu quero falar um pouco a respeito dos tipos de oração, e não vai dar para terminar aqui os tipos de oração, mas nós vamos aqui em alguns. O primeiro tipo de oração que nós podemos destacar aqui, que é encontrado na Bíblia, abra aí a sua Bíblia no Salmo 113. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, os Salmos são canções, ou por assim dizer, são orações cantadas, que expressam a fé de um povo, que expressam momentos na vida dos filhos de Deus. Nos Salmos nós encontramos confissão de pecado, nós encontramos gratidão, nós encontramos pedidos, nós encontramos orações de tristeza, de dor, de luto. Então, o livro dos Salmos é um livro excelente para você meditar a respeito de sentimentos, e como Deus trata com os nossos sentimentos, e como Deus não despreza os nossos sentimentos. Eu vi uma pessoa dizendo uma vez que aprendeu uma prática que cultiva até os dias de hoje, desde criança, de todos os dias ler um capítulo de Provérbios e um capítulo dos Salmos, para poder ir edificando a sua fé nas várias áreas da sabedoria e nas várias áreas da devoção, da oração. Talvez seja uma boa prática para nós também. É claro que isso vai se adequar à nossa rotina, de acordo com aquilo que nós entendemos como forma como que o Senhor fala conosco. O Salmo 113, vamos ler do verso 1 ao 6, diz assim: Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Nós vemos aqui então um pedaço deste
que é um entre muitos salmos que destacam essa parte da oração, ou essa forma de orar, que é a oração de adoração, que é dizer quem Deus é. Isso também edifica a nossa fé, é lembrarmos os atributos de Deus, lembrarmos os feitos de Deus, lembrarmos quem Deus é e o que é que Deus faz. As nossas orações precisam estar envoltas de adoração, reconhecermos quem Deus é. Jesus termina o ensino da oração do Pai Nosso dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Essa é uma postura de adoração. O apóstolo Paulo vai expondo no texto de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, vai expondo o pecado, como o pecado destrói a raça humana, como o pecado destrói a nossa relação com Deus. E ele vai então tratar como é que a graça do Senhor vai se manifestando na nossa vida. E o final do seu capítulo 11 de Romanos, ele rompe em uma adoração ao Senhor. Ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos, quem conheceu a mente do Senhor? E ele vai terminar dizendo um texto que nós sabemos e cantamos várias e várias vezes: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Essa é uma oração de adoração, e a adoração, ela faz com que o nosso coração descanse em Deus. Irmão, se nós orássemos verdadeiramente em adoração, se nós investíssemos tempo para orar em adoração a Deus, lembrando quem Ele é e o que Ele faz, os nossos períodos de oração seriam muito mais fluidos, porque diante da majestade, do entendimento de quem Deus é, o nosso coração vai encontrando descanso. E se existem coisas que atrapalham a nossa vida, que deixam o nosso coração perturbado, antes de orar pedindo para que Deus faça alguma coisa, a melhor coisa é lembrar quem é Deus, a melhor coisa é lembrar do poder, da graça, da glória de Deus, porque quando a gente chega nesse momento de pedir, o nosso coração já está tão confiante de quem Deus é, de quem é que nós servimos, que a gente simplesmente diz: Senhor, que a tua vontade seja feita, baseado em tudo que eu me lembrei agora do que o Senhor já fez na minha vida, do que o Senhor já fez na história do seu povo, baseado agora em lembrar do teu caráter, do teu amor, da tua bondade. Eu olho para essas coisas que estão diante de mim e essas coisas parecem nada, porque eu sei quem o Senhor é. Agora, às vezes as nossas orações são um martírio para nós, porque nós passamos mais tempo na oração olhando para o problema do que olhando para Deus. A nossa contemplação não está no Deus que nos ouve, a contemplação está no inimigo que está diante de nós. Por isso, quanto mais gastamos tempo em adoração, seja através de uma oração falada, seja através de uma adoração ou de uma oração cantada, o nosso coração vai relembrando quem Deus é, e diante do entendimento de quem Deus é, os nossos problemas ficam bem pequenos. Amém? Pratiquemos a adoração, aproveitemos os momentos em que nós podemos adorar ao Senhor, principalmente quando nós nos reunimos em comunidade e vemos músicas, que são as músicas com as quais nós mais gastamos tempo na nossa congregação. Nós nos reunimos para adorar a Deus, então nós vamos contemplar a santidade de Deus, nós vamos dizer que Ele é exaltado, nós vamos dizer que Ele é grande, nós vamos dizer que Ele é bondoso, nós vamos dizer que Ele é o Rei da glória, nós vamos dizer que Ele virá, que Ele irá reinar sobre nós, nós vamos dizer que grande é o Senhor. Quanto mais nós declaramos quem Deus é, a gente não está inflando o ego de Deus. Deus não precisa disso. Se você adorar a Deus, Deus é grande. Se você não adorar a Deus, Deus continua sendo grande. Se você declarar a bondade de Deus, Deus é bom. Se você não declarar, Deus continua sendo bom. Deus não tem crise de identidade. Entenda isso. Não, eu tenho que adorar a Deus, senão vai ficar triste comigo. Deus não tem crise de identidade. Quem perde nesse relacionamento de não adorar não é Deus,
quem perde somos nós, porque é nele que nós encontramos suprimento para a nossa espiritualidade, para a nossa vida, é nele que nós encontramos forças. A oração não fala das necessidades de Deus, a oração fala da nossa necessidade de nos aproximarmos de Deus. Por isso que a oração é um meio de graça. Amém, queridos?